Nossa imersão de hoje analisa um fenômeno bem intrigante, né? Por que a mente humana é tão ágil, para acumular teorias complexas, mas falha de forma tão espetacular na hora de aplicar isso na vida real? Essa é a grande questão. Certo, então vamos detalhar isso. Hoje a gente está debruçado sobre as notas do estudo do dia 4. É um recorte fascinante de um documento que foi elaborado pelo pastor Paulo Reis. Focado nos ensinos de Cristo. Isso. E a nossa missão aqui, para deixar claro, não é promover um debate acadêmico ou falar sobre teologia abstrata. O objetivo central é examinar aquela lacuna brutal entre o intelecto e a conduta. Que muitas vezes é bem desconfortável, diga-se de passagem. Muito. O texto gira em torno de um princípio aparentemente simples, que é, abre aspas, procure viver os ensinos de Cristo. E ele disseca essa diferença monumental entre dominar um assunto na teoria e ter a coragem de praticar. Exato. Porque, pensa bem, quantas vezes a gente lê um artigo inteiro, devora livros sobre mudança de hábitos, concorda com cada vírgula... Nossa, sim. Mas não consegue alterar um único comportamento no dia seguinte. O abismo entre o saber e o fazer é possivelmente o maior desafio do desenvolvimento humano. Com certeza. E para a gente compreender a profundidade das notas deste estudo, a gente precisa primeiro ajustar a lente pela qual enxergamos esse material. Há um erro de interpretação quase universal aqui. Qual erro especificamente? É que quando as pessoas se deparam com os ensinamentos de Cristo, a inclinação natural é ler esses textos como se fossem um manual de requisitos. Tipo uma lista de tarefas? Exatamente. Uma lista exaustiva que o indivíduo precisa cumprir para alcançar alguma coisa, seja a aceitação divina, a paz de espírito ou a salvação. Só que o autor do texto desfaz essa ideia logo de cara. Ele muda a premissa. Ele argumenta que os ensinos não são um meio para obter algo que falta. Na verdade, são um manual de conduta projetado especificamente para quem já possui essa nova identidade. Certo. É um caminho traçado para aqueles que, usando a nomenclatura do próprio documento, já nasceram de novo. Mas espera aí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo agora. Fique à vontade. Se o manual é direcionado apenas para quem já está dentro, isso não gera um problema prático? Vamos pensar na admissão de um funcionário em uma corporação gigantesca. Ok, vamos lá. A pessoa recebe o manual de cultura da empresa não para ser contratada, mas porque já assinou o contrato. O crachá já está no pescoço. Sim, a vaga já é dela. Então, se o emprego já está garantido, o que impede esse indivíduo de simplesmente encostar na cadeira e fazer o mínimo esforço possível? Pois é. Por que alguém se desgastaria tentando atingir um padrão altíssimo de conduta se a aceitação já está totalmente consolidada? Essa é a dúvida clássica que surge quando a gente opera sob uma mentalidade estritamente transacional, né? Como assim? Na lógica comum, o medo de perder o emprego, ou o medo da punição, é o que gera a obediência. O que o estudo propõe é uma mudança de paradigma psicológico e espiritual. Quando o motor da obediência é o medo, a pessoa faz só o mínimo necessário para não ser expulsa. A conformidade é forçada. Faz sentido. A pessoa trabalha pisando em ovos. Exato. No entanto, quando a aceitação já é uma premissa inegociável, a obediência deixa de ser uma moeda de troca angustiante. Ela passa a ser uma resposta de identidade. Uau! Isso vira o jogo. O texto até aponta para Mateus 28, versículos 18 a 20. Lá, a missão diária descrita para essas pessoas é a pregação do evangelho e a formação de novos discípulos. E a maneira de fazer isso não é entregando um panfleto teórico, né? De jeito nenhum. É ensinando os outros a obedecerem através do próprio exemplo. A conduta excelente não é uma tentativa de comprar o favor de quem chefia. É a manifestação natural de alguém que absorveu a cultura daquela nova realidade. Perfeito. O que é fascinante porque retira o peso do perfeccionismo como ferramenta de barganha, sabe? A motivação migra do medo da rejeição para o privilégio de pertencer. E é exatamente aqui que a teoria colide de frente com a prática. Mas aí que tá. Se a identidade já foi transformada, por que existe tanta dificuldade em manifestar essa cultura no dia a dia? O documento mergulha numa distinção muito aguda para responder isso.
Ele usa como base Mateus 7, versículos 24 e 26. Que é aquela clássica metáfora sobre construir a casa sobre a rocha versus construir sobre a areia, certo? Isso mesmo. E o texto introduz um termo que, honestamente, é um soco no estômago. Eu vi isso nas notas. A síndrome da obesidade espiritual. O termo não poderia ser mais cirúrgico, né? Nem me fale. A análise do autor aponta que construir a vida sobre a rocha significa ouvir e praticar. A ação é o cimento que liga a teoria à realidade. E a areia? Em contrapartida, construir sobre a areia raramente significa uma rebelião declarada contra o ensino. Não é alguém dizendo, eu odeio isso. Não. A areia é o terreno das boas intenções. É ouvir atentamente a mensagem, concordar balançando a cabeça, achar tudo super inspirador. Mas falhar completamente em traduzir essa inspiração em movimento físico ou moral. Exatamente. A obesidade espiritual é esse estado onde ocorre um acúmulo massivo de conhecimento sem o gasto calórico da obediência. Para visualizar isso de forma bem clara, vamos pensar na indústria do fitness. Imagina alguém que decide mudar de vida. Essa pessoa compra dezenas de livros sobre nutrição, assina canais sobre hipertrofia, decora tutoriais complexos sobre a biomecânica de cada exercício. Sabe a função de cada macronutriente de cor? Sim, mas essa pessoa nunca pisa numa academia. O conhecimento fica ali, estagnado. Não gera saúde. Em vez disso, esse excesso de informação apenas causa letargia. Fica um acúmulo improdutivo que pesa na mente. É a pior armadilha. E o perigo dessa academia intelectual é que o cérebro humano é péssimo em diferenciar a intenção da ação. Como assim péssimo? Aprender sobre os pesos ou discutir moralidade em um ambiente controlado libera a mesma dopamina que o ato de efetivamente levantar o peso. Nossa, sério? Sim, ou agir moralmente sob pressão. As pessoas enganam a própria mente. A recompensa química de entender um conceito teológico dá a falsa sensação de que a virtude já foi alcançada. Então é por isso que a areia é tão mais atraente. Porque a areia acomoda, né? Construir na rocha exige confronto. Exige atrito. Muito atrito. A fundação sólida não se estabelece sem a demolição do ego e das conveniências pessoais. Isso me faz pensar sobre a diferença drástica entre o domingo e a segunda-feira. O clássico choque de realidade. Pois é. O domingo, figurativamente falando, é um ambiente climatizado. É fácil concordar com princípios nobres quando se está cercado de pessoas com a mesma mentalidade, ouvindo um discurso bem elaborado. É confortável. Só que a construção sobre a rocha não acontece no domingo. A prova de fogo ocorre na segunda-feira de manhã, no caos de um congestionamento ou lidando com uma crise no escritório. A verdadeira edificação ocorre na tensão do cotidiano. É justamente quando o ensino bate de frente com a vontade individual. E o autor do estudo avisa de maneira bem franca que estudar essas palavras não conduz a uma vida morna, né? Pelo contrário. O texto afirma que viver os ensinos de Cristo exige que o indivíduo esteja pronto para ser quebrado e refeito. Quebrado e refeito, isso é forte. Muito. Isso extrapola completamente os limites que o ser humano médio está disposto a tolerar no começo. Com certeza. Abrir mão da razão no meio de uma discussão calorosa para preservar a paz, ou oferecer compaixão quando a justiça instintiva clamaria por retaliação, essas coisas são atos de demolição do orgulho. É um processo doloroso de quebrar a estrutura antiga para erguer a nova fundação. Exato. Certo, então concordamos que construir sobre a rocha exige ação. E que essa ação muitas vezes dói. Mas a palavra ação ainda soa um pouco genérica. Sim, pode parecer abstrato. Se alguém está lutando contra essa letargia da obesidade espiritual, como esse movimento de fato se manifesta em uma terça-feira qualquer? Boa pergunta. Como a gente traduz esse ser quebrado e refeito em atitudes mensuráveis? O texto traz um conceito que serve como uma bússola fantástica para isso. O conceito do primeiro sermão. Isso. O desafio de fazer com que a conduta diária seja o primeiro sermão que as pessoas ao redor irão ler naquele dia. Essa é a combinação de todo o raciocínio do autor. A conduta deixa de ser um mero apêndice da crença. A conduta é a crença materializada. Totalmente. Quando o estudo menciona esse primeiro sermão, ele transfere a responsabilidade da comunicação do campo verbal
para o campo comportamental. Que faz muito mais barulho. Sociologicamente falando, as palavras têm um peso infinitamente menor do que as reações instintivas sob pressão. As pessoas ao redor não vão pedir para analisar a matriz teológica de alguém. Elas vão observar silenciosamente, né? O tempo todo. O objetivo central de todo esse ensinamento não é criar intelectuais inflamados de orgulho por dominarem conceitos complexos. É estabelecer um manual de discipulado contínuo e visível. E essa imagem do primeiro sermão torna a teoria incrivelmente crua e real. Porque o sermão não está escrito com tinta no papel. Está escrito na vida. Pensa nos parágrafos desse texto invisível. A forma como alguém reage no trânsito quando sofre uma fechada agressiva. Esse é o parágrafo de abertura. Nossa, sim. A maneira como se trata um colega de trabalho que cometeu um erro e prejudicou o projeto inteiro. Isso é o corpo do texto. E a paciência demonstrada em casa. Exato. A paciência demonstrada com a família ao chegar exausto após um dia terrível. Essas são as conclusões mais vitais desse sermão silencioso. O atrito do mundo real é a gráfica que imprime a mensagem. E a congruência entre o que se diz e como se age é o que de fato valida a mensagem aos olhos de quem observa de fora. É por isso que o conceito de obesidade espiritual é tão trágico para o autor. Porque vira pura hipocrisia. Também, o acúmulo de conhecimento moral que não deságua em conduta prática é, em muitos aspectos, pior do que a pura ignorância. Por que você diz isso? Porque a ignorância pode ser curada com informação. Já a obesidade espiritual cria uma fachada de superioridade irreal. A pessoa acha que já é boa só porque entende a teoria. Isso. A pessoa adquire a linguagem da virtude, mas não possui a musculatura do caráter. Quando as tempestades inevitáveis da vida atingem essa estrutura... Voltando à metáfora da casa. Exato, a ruína é iminente, pois a areia das boas intenções não suporta o peso de uma crise real. Mas aqui entra uma complexidade interessante para quem nos escuta. A vida moderna oferece milhares de micro-oportunidades por dia para a gente escolher entre a rocha e a areia. Inúmeras. Uma fofoca tentadora no aplicativo de mensagens. Uma escolha de integridade financeira quando há uma brecha no sistema da empresa. A decisão de curtir ou ignorar um comentário maldoso nas redes sociais. Tudo conta. Cada clique, cada silêncio, cada palavra é um tijolo assentado na rocha ou na areia. Então o processo de ser quebrado e refeito não é um evento único no passado. É um choque contínuo. É um estado de prontidão ininterrupto. O conforto da areia atrai justamente porque o ser humano busca conservar a energia. A gente sempre quer o caminho mais fácil. Aplicar ativamente esses ensinamentos em cada microinteração exige uma vigilância que esgota as reservas mentais e emocionais, sabe? Especialmente se for feita baseada na própria força ou no desejo de provar algo para os outros. Que é o moralismo puro. Exato! E é por isso que retornamos ao ponto de partida da nossa análise. O motor não pode ser o moralismo puro. Um guia de regras moralistas diz: não faça isso para não ser punido. E o ensino analisado hoje diz o quê? Ele diz: viva dessa maneira, porque essa é a essência do que a sua vida já se tornou. É identitário? Onde não há prática visível, infere-se que não houve transformação interna. E onde não há transformação, a teoria acumulada torna-se apenas um fardo enorme. O que nos leva a uma reflexão muito mais profunda sobre a época em que a gente vive. Historicamente, o acesso à informação era super restrito, né? Apenas alguns estudiosos tinham acesso aos pergaminhos, aos textos originais. E hoje, ironicamente, nosso problema é o excesso. Se o grande perigo alertado no estudo é o acúmulo de teoria sem prática, a nossa geração está navegando em águas extremamente perigosas. Nós vivemos no ápice da era da informação. Nunca na história da humanidade foi tão fácil e acessível consumir horas e horas de conteúdo, cursos, sermões, palestras. Tudo direto de um aparelho no bolso? Tudo. E justamente por causa dessa facilidade absurda, nunca foi tão simples confundir o estar plenamente informado com o ser verdadeiramente transformado. É uma ilusão perigosa. A facilidade de acesso cria a ilusão do domínio prático.
sabe? A mente se farta de dados, sente-se virtuosa por consumir um conteúdo edificante, mas o comportamento permanece imóvel lá na areia. É a armadilha perfeita. A gente lê um conceito genial, clica em concordar, envia para alguns amigos e o cérebro imediatamente registra aquilo como uma tarefa concluída. Sensação de dever cumprido. A gente sente que evoluiu, mas a realidade fria é que nada foi construído de fato. É o equivalente a ler um manual de instruções e achar que a estante já está montada e pronta para suportar peso. Nossa, que exemplo perfeito. Fazendo um grande apanhado de tudo que desempacotamos das notas de hoje, o cerne de toda essa discussão é o rompimento agressivo com a passividade. Sem dúvida. O texto expõe que a verdadeira evidência de que alguém compreendeu os ensinos não é a capacidade de recitá-los de memória. É o que então? É a coragem de encarnar isso todo sob pressão. O alerta contido nas notas do pastor Paulo Reis é um chamado literal ao movimento. O conhecimento precisa descer da mente para as mãos e para os pés. Da teoria para a prática. A distinção final entre a rocha e a areia não é intelectual, é puramente comportamental. É um movimento exaustivo e muitas vezes silencioso que consolida a base. E para não permitirmos que esta análise de hoje se torne apenas mais um acúmulo de dados na nossa própria obesidade espiritual, a gente precisa transformar o que discutimos em uma provocação imediata. Com certeza. É necessário levar esse choque de realidade, essa demanda por congruência para a próxima reunião da tarde, para o trajeto de volta para casa, para a mesa de jantar com a família. Para o mundo real. Pensando nisso e em tudo que foi destrinchado sobre fundações e conduta invisível que se torna pública, fica aqui uma reflexão bem desafiadora para cada um de nós ruminar pelo resto do dia. Vamos lá! Se o comportamento de cada um de nós hoje, desde a hora de acordar até este exato momento, fosse transcrito palavra por palavra e impresso num grande panfleto para que o mundo inteiro lesse, que tipo de sermão as nossas vidas estariam pregando exatamente agora? Uma constatação que nos força a olhar no espelho e avaliar de verdade as fundações que estamos estabelecendo agora mesmo. É isso. Porque a teoria informa, mas apenas a prática sustenta a casa quando o vento sobra. Até a próxima imersão, pessoal!